Alô, noite! Antepenúltimo vídeo aí do Veda, tá acabando. Final. Mas não fiquem tristes, não chorem, porque a gente volta aí com os nossos vídeos normais de quarta a domingo. Bom, o vídeo de hoje ele é super informativo, eu confesso que eu aprendi um monte estudando aqui pra falar pra vocês. Muita coisa. E eu acho, tá? Posso deduzir, vocês me corrigem aí nos comentários se eu estiver enganada, mas eu acredito que 90% das empresas que a gente vai falar aqui, vocês não sabiam que eram alemãs, vocês vão aprender, e não só aprender quais são as empresas alemãs, a gente vai também contar curiosidades super legais sobre elas, que a gente ficou aqui conversando a tarde inteira sobre o assunto e ficamos super entretidos, né? Sim, você já deve ter visto algum tipo de vídeo sobre o assunto, né? Marcas que você não sabiam que eram alemãs ou algo parecido. Decidimos trazer esse conteúdo para o nosso canal, mas como diferencial de contar uma curiosidade sobre essa empresa. Lembrando que os fatos que vamos usar aqui são fatos históricos, tá? São fatos realmente que aconteceram, então assim, vão haver fatos pesados que vamos falar aí, então assim... Não quer dizer a história. Não é pra ter retaliação contra a empresa. Exato. É o mesmo jeito como a Alemanha tem sua história dolorida, né? Sua história, tudo que eles fizeram, eles não negam nada disso. Tem museu de vários assuntos que expõem tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai falar das empresas que elas fizeram na Segunda Guerra Mundial, mas não é pra retaliação, não é pra ter retaliação. Cada época é uma época e é isso aí. Bora lá pro vídeo. Bom, vou começar aqui pela primeira empresa, que é a Allianz, né? Que na verdade em alemão, acredito que seria Allianz, por causa do Z no final. Ela foi fundada em 1890, a sede dela, né, o headquarters aí, fica em Munique, aqui na Alemanha. E a curiosidade que trouxemos dessa empresa é que em 1890 ela foi criada, mas assim, em 1912 ela já tinha um patrimônio tão bom, ela foi uma das empresas que segurou o Titanic. O naufrágio do Titanic. Exatamente. O navio valia 7,5 milhões de dólares naquela época. E eles seguraram aí 5 milhões de dólares esse navio aí, que todo mundo sabe a história. Bom, a próxima empresa que a gente trouxe é a Bayer, sei lá, em alemão seria Bayer. Em português, Bayer, né? A gente fala. Essa era a única empresa da lista que antes de eu morar na Alemanha eu sabia que era alemã, mas assim, enfim. Ela foi fundada em 1863 e a sede dela fica em Leverkusen. É. Foi um químico da Bayer chamado Felix Hoffmann que inventou a heroína. Pois é, mas na época ele não sabia que era heroína. Ele fez ela como um medicamento para tratar viciados em morfinas e também para tratar crianças com muita tosse. E acabou que foi ele, esse cara, químico da Bayer, que implantou a heroína no mercado de medicamentos. Engraçado nessa história é que a heroína é 1000 vezes mais viciante do que a morfina, né? Sim, então o Felix Hoffmann ele implementou, né? Ele não foi o inventor da heroína, ele foi o cara que trouxe a heroína para o mercado através da Bayer, e entre 1897 a 1910 que foi utilizado aí para esses fins, até descobrirem, né, que o fígado converte a heroína em morfina e então é bem mais viciante que a própria morfina. Bom, a próxima empresa que eu vou falar aqui é da Bosch, que se falar em alemão seria Bosch mesmo, acredita? E eu também já sabia que era uma marca alemã, né, inclusive temos uma geladeira da Bosch. Ela foi fundada em 1886 e a sede dela fica em Gerlingen, aqui na Alemanha. E a curiosidade é que em 1935 o Robert Bosch, né, se juntou aí com o governo nazista e juntamente com o governo nazista eles construíram duas fábricas que eles chamavam aí de fábricas sombra, que eram umas fábricas meio escondidas, sigilosas, tal, que elas eram basicamente para construção, né, e fornecimento de armamentos, equipamentos para os aviões, para tanques, para caminhões da SS. E mais da metade dos funcionários dessas fábricas eram trabalhos escravos, trabalhos forçados. Eles pegavam muitas vezes os presos, né, dos campos de concentração e os judeus para trabalhar nessas fábricas, e uma delas inclusive fica aqui pertinho da gente, em Hildesheim. Bem a lista de Schindler, né? Bem a lista de Schindler. É. Cara, minha mãe sempre diz, meu pai também,
por experiência própria, não se trabalha com família. Quem aí nunca teve problema de opinião com seu irmão, com seu tio, com seu pai, quando você trabalha com essa família? Até a gente aqui no canal. Exatamente. Então, o que aconteceu? A Adidas e a Puma, se você não sabia, são duas marcas alemãs e são duas marcas de dois irmãos. Pois é, lá em 1920, quando ela foi fundada, ela chamava Dassler, que é o nome deles, né, o sobrenome deles. Então é Gebrüder Dassler Schuhfabrik, que era tipo Dassler Brothers. Sapatos dos irmãos. Só que ela durou até mais ou menos 1948 e 1949, quando eles romperam por questões de não concordarem mesmo. E um irmão criou a Adidas e outro irmão criou a Puma. E aí hoje a gente tem essas duas marcas que eu não sabia que eram alemãs, fiquei sabendo depois que eu vim morar aqui. Mas lá no Brasil eu tinha uma ideia, americano, né? Tipo Nike, não sei. Falamos aí metade das empresas, então vou aproveitar esse momento, uma pausa rapidinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para estar acompanhando todos os vídeos, né? E também deixa o like e segue a gente no Instagram, @FannyRafa, estamos sempre interagindo com vocês por lá. Porque o Veda tá acabando, mas no Instagram a gente tá todo dia, Exatamente. Né? E voltando à programação aqui do vídeo, vamos para a nossa próxima empresa, que é a DHL, que aqui eu acredito que eles chamem de DHL. DHL. Na verdade, a DHL ela foi fundada na Califórnia, tá, em São Francisco, e ela leva esse nome, DHL, que era o sobrenome dos 3 fundadores, em 1969. A sede dela mundial atualmente fica aqui na Alemanha, ela tem sede europeia, sede americana, mas a sede mundial fica em Bonn, aqui na Alemanha. E o engraçado, a curiosidade é que apesar de ser uma empresa norte-americana, hoje ela se trata de uma empresa alemã, porque em 2002 a Deutsche Post, o correio aqui da Alemanha, adquiriu as ações maioritárias, né, da DHL e acabou se tornando a dona da empresa e hoje está aqui na Alemanha. Chupa Estados Unidos. Eu também acho que, pelo que eu estava lendo, né, ela só teve grande relevância mesmo quando chegou na Europa. Eu acredito que nos Estados Unidos a relevância da FedEx estar muito em alta na época ainda é muito alta. Eu acho que ela não teve seu lugar lá. Bom, a próxima marca que é alemã e talvez você não sabia é a Dr. Utica, ou Dr. Oetker, não sei como você fala aí no Brasil, né? Que deve ser Utica, certo? Dr. Utica. Utica. Ela foi fundada em 1891 e a sede dela fica aqui na Alemanha, em Bielefeld. Nunca ouvi falar nessa cidade, mas enfim. Bom, eu não quero causar a retaliação do pudim aqui. Não quero que ninguém pare de comprar pudim da Dr. Oetker, nem nada disso. Mas eles têm o passado deles, assim como a Alemanha tem também. O Rudolf August Utica é neto do fundador. E dizem lá as más línguas que ele teve uma conciliação, né, com a SS, ele teve negociações com a SS e que ele fornecia pudins e armamentos na Segunda Guerra Mundial. Inclusive o pai dele, uma curiosidade aí, o pai dele, que seria o filho do fundador, morreu na Primeira Guerra Mundial. E essa é a curiosidade, que ele era membro ativo aí da SS. Sim, lá na época do nazismo. Como nós já vimos na história, né? A Segunda Guerra e no começo da Segunda Guerra os alemães estavam com um sentimento de rancor pela derrota na Primeira Guerra e por causa disso veio todo esse extremismo, um dos motivos. E acredito que ele, por ter o pai morto na Primeira Guerra, tinha ainda mais esse rancor. E eu não sei, não tô passando pano na mão de ninguém, mas eu não sei se eles tinham noção da dimensão do que era realmente o nazismo o holocausto e tudo mais. Eu não sei se eles sabiam realmente o que eles estavam fazendo quando eles estavam investindo no governo, né? O quanto era explícito isso ou não. Sim. Claro que devia ter muita gente que com maldade também investia. Mas enfim, hoje em dia o governo da Dr. Utica com certeza é outro, já passou em 1000 gerações, anos luz nisso na frente, e é isso. Bom galera, outra empresa que eu vou falar aqui da Hugo Boss, que eu acredito que em alemão seja Hugo Boss, mas eu também não sabia que era alemã, e ela foi fundada em 1924, a sede dela fica aqui na Alemanha em Metzingen. E a curiosidade dessa empresa, também voltada à Segunda Guerra, infelizmente a gente tem que entrar nesse assunto porque grandes empresas tiveram participação nisso. A Hugo Boss foi a grande, né, fornecedora de uniformes para a SS e outros grupos nazistas da época. Inclusive existem panfletos com a coleção do ano com os uniformes nazistas e tudo mais. E a curiosidade é que no fim da Segunda Guerra, o Hugo Boss, o próprio criador, ele foi preso porque ele foi considerado um influenciador, um apoiador do nazismo aqui na Alemanha.
Diziam até que tinha uma foto dele na casa com o Hitler, um quadro. Mas enfim, após ele ser preso, houve o julgamento. No julgamento ele apelou ali e acabou sendo considerado apenas um seguidor ao invés de um ativista, e um seguidor a pena era muito menor do que a de um ativista. Então a única punição dele foi não ter o direito de votar, não administrar mais nenhuma empresa e pagar uma multa na época de 100 mil marcos alemães aí. Eu sei como foi o sentimento das pessoas. Eu pensando hoje, fico com raiva de um cara desse ter saído impune, né? No meu ver. Mas naquela época muita gente saiu impune. Sim. Maioria, na real. Bom, essa marca caiu meu queixo a hora que eu descobri que ela era alemã, porque eu chamei de Nivea a vida inteira, achei que era do Brasil, minha amiga Nivea, mas não, é Nivea, e sim, é uma marca alemã, aquela mesmo de creme de mão que você tem aí. Ela foi fundada em 1882, mas o primeiro creme só foi sair em 1911, e a sede dela fica localizada aqui pertinho da gente, em Hamburgo. Bom, ao contrário da maioria dessas empresas aí que a gente falou, a gente tem que elogiar a Nivea, porque foi uma mulher, gerente de marketing, a Elie Reuss-Knapp, que desde lá na Segunda Guerra Mundial desvinculou o nome da marca ao nazismo. E até o marido dela virou o primeiro presidente da República Federativa da Alemanha. Ele chamava Theodor e isso foi em 1949. E outra curiosidade é que no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os aliados bombardearam Hamburgo, né, para defender do nazismo, e a maioria das fábricas e armazéns, comerciais, né? Fábricas, armazéns, administrativas da Nivea foram destruídos. Então eles tiveram que começar tudo de novo, mas como muitas empresas também tiveram. Mesmo não apoiando o nazismo, tiveram aí grandes danos, mas é claro, né? Guerra é guerra, não era só o nazismo que estava envolvido, então... Palmas para a Nivea. Ponto positivo para a Nivea. Compre seus cremes da Nivea aí. Largue o pudim da Dr. Art que vai comprar creme da Nivea. Exatamente. E a última empresa aqui que eu vou falar é a Melita. Sim, a Melita, o cafezinho que você toma aí no Brasil. Era o meu favorito no Brasil. Sim, muito bom. E é aqui da Alemanha, né? E a sede fica em Minden. Ela foi fundada em 1908 pela Melita Bentz. E a curiosidade é que a Melita Bentz era uma dona de casa de 35 anos, morava em Dresden, e ela inventou aí o primeiro filtro de café aí, de papel, e acabou recebendo uma patente alemã aí em 1908, e no mesmo ano ela fundou a empresa e tiveram vários aperfeiçoamentos da sua patente, mas ela foi a grande criadora aí do filtro de café. Como vocês podem ver, as melhores histórias incluem mulheres no poder. Então, olha, mulheres, vocês são top. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente gostou pra caramba de estudar e de trazer isso aqui pra vocês. Espero que vocês também tenham saído com a cabeça cheia de conteúdos novos aí pra contar pra vocês. Nossa, vocês sabiam que a Bayer que inventou a heroína? Sei lá, pra você conversar com os amigos de vocês, exatamente, né? E a gente pode trazer mais conteúdo desse se vocês gostarem, fazer uma parte 2 ou diferente. Sim. Tiveram mais empresas que não conseguimos trazer, senão o vídeo ia ficar muito extenso. E não levem isso pro lado pessoal aí de vocês. Eu sei que é difícil, mas se você for pensar aí, até seu carro, se você tiver um Volkswagen, até a cidade que a gente mora aqui, foi decorrência da Segunda Guerra, tudo planejado. Então assim, não leve isso pro lado pessoal. A gente, quando foi visitar a Auschwitz, eu fiquei com muita raiva da Alemanha por semanas, mesmo morando aqui, e isso acaba te afetando muito. A história passou, é importante lembrar e respeitar sempre a história e saber que tudo evoluiu, e acho que é isso. É isso aí. Das Cartas für heute. Und bis morgen. Tschüss.